Vamos lá, pessoal. Relação entre Ka e Kb. Usando o parácido, ácido carbônico e sua base conjugada, bicarbonato, nós teremos o ácido carbônico, H+, sua base conjugada, né, o HCO3-, de Ka, né, o constante dessa ionização, dessa acidez, desse ácido, né, vale 4,3 vezes 10 a menos 7. Se eu pegar o íon bicarbonato e reagir com água, certo? Ele servindo como uma base, vai formar o ácido carbônico e íon OH-. Este Kb, né, vale 2,3 vezes 10 a menos 8. Olha aqui uma brincadeira que a gente vai fazer, né? Que não é uma brincadeira. Se eu pegar a expressão de Ka, vou voltar aqui para a equação. Se eu pegar a expressão de Ka, que é a concentração do hidrogênio carbonato, ou bicarbonato, vezes a concentração de H+, dividido pelo ácido carbônico, tá? Vale 4,3 vezes 10 a menos 7. E multiplicar pelo Kb, tá certo? O íon bicarbonato como uma base, né? Vai ser a concentração do ácido carbônico vezes a concentração da hidroxila dividido pela concentração do bicarbonato, lembrando que a água é solvente, por isso que não aparece. A gente pode cortar multiplicando esses dois valores de Ka por Kb, nós chegamos até a conclusão que H+ vezes OH-, né? Essa expressão se resume em H+ OH-, ou seja, é o Kw, e vale 1 vezes 10 a menos 14. Pegando os valores de Ka e Kb, eu consigo achar o valor da constante da água, né? Fazendo o menos log, a gente vai também pegar o pKa mais o pKb, vai dar 14. O que isso tem de interessante? A gente consegue calcular a constante de basicidade do íon gerado através de um processo de ionização ou o contrário, tá? Perceba que tendo o valor de Ka ou Kb, é possível determinar o outro valor, né? Se eu tiver de Ka, eu determino de Kb, se eu tiver de Kb, eu determino de Ka. Pois Ka vezes Kb dá 1 vezes 10 a menos 14, ou pKa mais pKb dá 14. Exemplo. O Kb da amônia vale 1,8 vezes 10 a menos 5. O valor de Ka do ácido conjugado NH4 valerá quanto, né? Vamos ver. O Ka vezes o Kb, a gente viu que vale 1 vezes 10 a menos 14. O Kb da amônia é bastante conhecido, vale 1,8 vezes 10 a menos 5. Mas qual é o Ka do íon amônio, né? Que é seu ácido conjugado, tá? Coloquei aqui um ponto de interrogação. Essa simples formulinha nos permite determinar a constante de acidez, né, do ácido conjugado da amônia, que vale 5,56 vezes 10 a menos 10. Tá bem? Muito bem. Continuando, reação entre sais e água. Muitos íons são capazes de reagir com a água, gerando íons H+ ou OH-, dependendo do qual íon que está reagindo, tá? Esse tipo de reação é chamado de hidrólise. Hidrólise, hidro, tem a ver com água, lise, quebra, né? Ou seja, são sais que vão quebrar as moléculas da água, formando H+ ou OH-. Esse tipo de reação é chamada de hidrólise salina. O pH gerado após a dissolução de um sal pode variar entre o ácido, o neutro e o básico. Depende se irá ou não ocorrer a hidrólise do cátion, do ânion, de ambas ou de nenhum. Tá bem? Parece meio abstrato isso aqui, mas vamos começar a discutir um a um. Reação do ânion com água. Né? Então a gente pode ver a reação do cátion com a água ou a reação do ânion. Primeiro vamos começar com o ânion. Vamos considerar um ânion qualquer como sendo a base conjugada de um ácido. Ok? Se a combinação entre esse ânion e um hidrogênio iônico, próton, né? A combinação entre esse ânion e um hidrogênio iônico, que é o próton, dessa forma vai formar o ácido, né? Então aqui tem um ácido, né? Um ácido de Bronsted, que vai formar, dependendo de quem tiver aqui junto com ele, né? Vai formar uma base conjugada. Aqui é a base conjugada que combinado com o próton, com H+, forma o ácido, né? Então nós estamos falando aqui do ânion cloreto, tá certo? Esse é o ânion. Como já visto, o HCl é um ácido forte, que se encontra totalmente ionizado. Dessa forma, seu íon cloreto
Cl-, tem pouca capacidade de gerar o ácido forte, de uma forma geral, tá certo? Ânions gerados de ácidos. Então, ânions gerados de ácidos fortes não se hidrolisam. Assim, Cl- mais água formando HCl não ocorre. O nitrato mais água formando ácido nítrico não ocorre essas reações de hidrólise, tá bem? Por quê? Porque a reação, porque como eles são ácidos fortes, a reação está totalmente voltada para a formação do ânion. Esses ânions têm pouca capacidade de quebrar moléculas de água, né? E formar os ácidos, porque estão totalmente ionizados. Muito bem. Ânions como Cl-, Br-, I-, NO3-, SO4,2-, ClO4-, ClO3-, são todos ânions vindos de ácidos fortes, né? Entre outros, né? Não afeta o pH de soluções. Então, por que não afeta o pH de soluções? Porque eles não quebram, eles não hidrolisam, eles não reagem com água. Muito bem. Se o ânion foi gerado de ácidos moderados ou fracos, ele terá capacidade de retirar em alguma extensão hidrogênios da água, ocorrendo a hidrólise. Alguns exemplos. Se eu pegar o fluoreto, tá? E colocar com água, deve formar em algum grau de extensão o HF e o íon OH-, tá bem? Então, se pegar, por exemplo, um fluoreto de sódio, um fluoreto de alumínio, um fluoreto de cálcio, normalmente são substâncias não muito solúveis, né? Mas o fluoreto de cálcio e amônio né? Eles vão reagir com água, formando HF e em algum grau o OH-, tá? Sempre um equilíbrio. O íon acetato também. Pega um acetato de sódio, um acetato de potássio, acetato de amônio, ele também reage com água, formando o ácido acético e íon OH-, equilíbrio. O íon hidrogênio sulfeto ou bisulfeto também é capaz de reagir com água, num equilíbrio, formando H2S e OH-. O íon carbonato, mesma coisa, formando o bicarbonato e OH-. O bicarbonato com água também reage formando o ácido carbônico e OH-. Ok? Observe em todos os exemplos que a hidrólise do ânion gera um ácido conjugado, fraco ou moderado, e que conjuntamente gera-se o íon hidroxila, OH-, mostrando que após a hidrólise desse ânion, o pH resultante apresenta-se alcalino, tá bem? Então, gente, ó, vou voltar aqui. Observe que quando existe a hidrólise do ânion, certo? O pH vai ficar alcalino, tá? Quando que tem hidrólise do ânion? Quando esses ânions são gerados ou foram gerados de ácidos moderados ou fracos. Ácidos fortes não hidrolisam. Reação de cátion com água. Vamos considerar que um cátion pode ser encarado como um ácido conjugado de uma base desde que apresente íons H+ em sua composição. Como exemplo, podemos citar o íon amônio, tá certo? Que é um ácido conjugado da base amônio, tá bom? Este mesmo efeito ocorre na hidrólise de íons metálicos, exceto para íons de metais alcalinos, sódio, potássio, lítio, né? E metais alcalinos terrosos mais pesados, como cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá? Esses íons não são capazes de alterar o pH da água, ou seja, não sofrem hidrólise. Então, íons de metais alcalinos, sódio, potássio, lítio, e de metais alcalinos terrosos pesados, como cálcio, estrôncio, bário, eles não são capazes de serem hidrolizados, tá bom? Ou seja, eles não reagem com água. Outros íons metálicos, como ferro 3+, cobre 2+, cromos 3+, sofrem hidrólise, ou seja, sua alta carga concentrada consegue quebrar em alguma extensão moléculas de água. Então dá uma observada, ó. Se eu tiver íons como ferro 3+ em solução, eles são capazes, por terem uma carga grande, um tamanho pequeno, eles são capazes de pegar algumas moléculas de água e quebrar as moléculas de água,
formando, por exemplo, hidróxidos de ferro, no caso aqui hidróxido de ferro 2+, e gerando o íon H+, nesse processo, ou seja, eles quebraram a água em OH- e H+. Aqui também o cromo 3+, também tem essa capacidade, formando água, o hidróxido de cromo 3, né? E H+. Cobre 2 também reage com água, formando hidróxido de cobre e íon H+. Perceba que na hidrólise do cátion, quando o cátion quebra a molécula de água, eu gero H+, ou seja, o meio fica ácido, tá bom? A capacidade de acidificar a água é regida pela carga e tamanho do íon metálico. Então, dependendo do tamanho e das cargas, quanto maior a carga, mais facilidade tem para ser hidrolisado, tá? Ou hidrolisar a água, né? E também o tamanho do íon. Quanto maior a carga e menor o raio do íon, maior a acidez provocada em sua hidrólise, tá bom? Então, exemplo, ó, a hidrólise do ânion bicarbonato. Se pegar um bicarbonato de sódio, tá certo? Ele vai reagir com água. Nós vamos, em princípio, tá? Formar o NaOH e o H2CO3, tá? Essa reação escrita na forma iônica vai ficar da seguinte forma, ó. Esse aqui é um eletrólito forte, está na forma de Na- e HCO3-. A água é uma substância molecular, né? Isso aqui é um eletrólito forte, é uma base forte, Na e OH-, e esse aqui é um ácido fraco, H2CO3. Então, o que a gente vai observar, né? Vamos fazer bem detalhado esse primeiro exemplo aqui. Observe que o sal e a base formados são eletrólitos fortes, estarão na forma de íons em solução. Assim, Na+, HCO3-, Na+, OH-, como esses íons, o íon sódio está em solução tanto nos reagentes quanto nos produtos, ou seja, ele não sofre nada, uma vez que ele é um metal alcalino, lembra? Metal alcalino terroso de alta massa, né? Do cálcio para baixo, para falar a verdade, eles não sofrem hidrólise, então não acontece nada com eles em água. Então vamos tirar eles da reação. O que a gente vai observar? Que na verdade quem sofre hidrólise é o ânion, o bicarbonato ou hidrogênio carbonato, que em água vai formar o ácido carbônico e íon hidroxila. Percebe? Hidrólise de ânion fica básico, hidrólise de cátion fica ácido, tá bom? Evidenciando que é o ânion HCO3- que efetivamente provoca a hidrólise, quebra das moléculas de água. Assim, a constante desse equilíbrio será chamada de constante de hidrólise, dado por K e H de hidrólise, e será dada por... Então, a hidrólise desse exemplo aqui vai ser dada pela concentração de OH- vezes a concentração do ácido carbônico, dividido pela concentração do bicarbonato. A água não aparece porque ela também é solvente, tá ok? Bom, vamos brincar um pouco com essa equação. Se multiplicarmos numerador e denominador pela concentração de H+, tá certo? Isso aqui é um artifício matemático. Lembrando, se multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo fator, ele não se altera, né? Nós teremos, ó, a constante de hidrólise, concentração do ácido carbônico vezes OH- dividido pela concentração de HCO3, multiplicando o numerador e denominador por H+. O que a gente vai observar? Como o K do ácido carbônico e o K da água, né? O que a gente vai observar? Ó, o K do ácido carbônico, H+, HCO3- dividido por ácido carbônico, e o K da água, H+ vezes OH-. Olha só a nossa equação aqui, ó. Agora eu mudei um pouco de cor para ajudar a visualização. A nossa hidrólise era dada por concentração de H2CO3 vezes a concentração de OH- dividido por HCO3-. Tá certo? Muito bem, multipliquei numerador e denominador por H+, ó, deixei em azul H+ vezes OH-, que é o KW, K da água, tá certo? H2CO3 dividido por HCO3 e H+, ó, veja que é o contrário da constante de acidez do ácido carbônico. Então, 1 sobre a constante, tá bom? Então, o que a gente acha? Que a constante de hidrólise daquele sal, no caso, o bicarbonato de sódio, é o KW dividido pelo Ka. Se você quiser calcular, tá bom? É só colocar os valores. Exemplo com hidrólise de cátion. Ó, o cloreto de amônio em água sofre hidrólise.
que pode ser evidenciada pela alteração no pH da água após a dissolução desse sal. Então está aqui o cloreto de amônio, é um sal, que quando dissolvido em água vai formar, a princípio, o hidróxido de amônio e o HCl, certo? Reescrevendo essas substâncias na forma iônica, o sal NH4Cl é um eletrólito forte e o ácido forte HCl é um eletrólito forte, encontram-se totalmente na forma iônica. Assim, então reescrevendo a equação aqui, o que nós vamos observar? Que ele é um sal, está na forma iônica, NH4 mais Cl menos, mais a água, que é um eletrólito fraco. O NH4OH é uma base fraca, tá certo? E o HCl é um ácido forte, H mais Cl menos. Perceba que o cloreto não sofre nenhum tipo de processo. Por que ele não sofre de nenhum tipo de processo? Porque ele é um ânion de ácido forte. O ânion de ácido forte não hidrolisa. Então vamos retirá-lo da equação. E o que nós vamos observar? Que este cátion, o amônio, sofreu hidrólise. Assim, em seu equilíbrio, nós vamos ter a concentração do NH4OH vezes H+, dividido pela concentração do NH4. A água, de novo, não aparece porque ela é solvente, tá? Então, o hidróxido de amônio foi gerado da dissolução da amônia em água. Então, como a amônia em água forma hidróxido de amônio, nós vamos substituir a concentração do hidróxido de amônio, uma base fraca, como a concentração da amônia. A gente usa isso muito comum na química, tá? Então, combinando essas equações, NH3 mais água, em vez de colocar NH4OH, nós vamos colocar, como é uma base fraca, de novo, ela vai estar mais na forma de NH3 do que NH4OH, tá bem? Vai formar NH3 mais água, mais o íon H+, tá? Tira-se a água, nós vamos achar a constante de hidrólise vai ser o quê? A concentração da amônia vezes a concentração do H+, dividido pela concentração do íon amônio, que é quem efetivamente sofreu hidrólise. Tá bom? Muito bem. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por OH-, o mesmo fator, certo? Eu vou observar que H+ vezes OH- é KW e que NH3 dividido por NH4 mais OH-, tá? Os íons dessa reação aqui é 1 sobre Kb. Então nós vamos achar deixa eu descer um pouquinho, não tanto, que o Kb, vai ser NH4 mais OH- dividido por amônia, tá? Para essa reação, o Kw a gente já sabe. Então nós vamos achar que a constante de hidrólise vai ser o Kw dividido pelo Kb. De novo, eu acho a hidrólise através do valor da 1 vezes 10 a menos 14, que é o Kw, o K da água, dividido pelo Kb da base que está sendo utilizada nesse processo. Tá bem?